Você realmente pensou que ele te manteve por perto por amor? Oh, querida, olhe para você. A voz de Freya caiu para um sussurro terrivelmente calmo, sua mão manicure pairando perto da taça de vinho. Você era a entrada, esposa, o espaço reservado. Mas ninguém guarda a embalagem depois de abrir o presente, Harrison. A voz de Ximena quebrou, seus olhos procurando no rosto do marido uma defesa que nunca veio. Não faça uma cena, Ximena, Harrison murmurou, verificando seu relógio. Freya está certa, você não pertence a este mundo. Você nunca pertenceu? Era a noite do Gala Safira, o evento de caridade mais cobiçado no calendário social da cidade de Nova York. Para Harrison Vaughan, isso não era apenas uma festa. Era um campo de caça. Ele era um homem no precipício da grandeza, ou assim ele dizia a si mesmo no espelho todas as manhãs. Sua empresa de tecnologia, Vaughan Dynamics, estava sangrando dinheiro, e ele precisava de um investidor anjo esta noite, ou até segunda-feira de manhã, ele estaria insolvente. Ximena Vaughan estava 3 passos atrás dele, uma sombra em uma sala cheia de pavões. Ela usava um vestido simples, vintage, azul marinho que ela mesma havia remendado. Era elegante, discreto e completamente invisível ao lado dos vestidos de lantejoulas e gargantilhas de diamantes da elite. Ela segurava uma pequena bolsa de mão gasta, seus nós dos dedos brancos. Pare de se curvar, Harrison sibilou, sem virar a cabeça, um sorriso estampado em seu rosto, enquanto ele acenava para um cliente em potencial. E pelo amor de Deus, Ximena, tente parecer que você não acabou de vir de um funeral. Isso é negócio. Eu perguntei se poderíamos ficar em casa, Harrison. Ximena disse suavemente. É nosso aniversário, o 3º. Você prometeu que faríamos algo tranquilo. Harrison finalmente se virou, seus olhos frios e duros como sílex. Tranquilidade não paga a hipoteca, Ximena. Tranquilidade não me dá um lugar à mesa com Sawyer Armstrong. Olhe ao seu redor. Esta é a liga em que jogo agora. Se você não consegue acompanhar, fique no carro. Ele não esperou pela resposta dela. Ele se virou, atraído como uma mariposa para uma chama em direção a uma explosão de risadas perto da torre de champanhe. Lá, em destaque, estava Freya Ellington. Freya era tudo o que Ximena não era. Barulhenta, vibrante e transbordando dinheiro novo. Ela usava um vestido carmim que decotava ousadamente baixo e diamantes que Harrison provavelmente havia pago usando o cartão de crédito da empresa. O mesmo cartão que havia sido recusado quando Ximena tentou comprar mantimentos na semana passada. Freya era filha de um pequeno magnata do petróleo, uma alpinista social com cotovelos afiados e uma língua mais afiada. Ela era a consultora de relações públicas de Harrison, um título que enganava absolutamente ninguém, especialmente não Ximena. Ximena os observou da periferia. Ela viu a maneira como a mão de Harrison demorou na parte inferior das costas de Freya. Ela viu o sussurro íntimo, o riso compartilhado que excluía o resto da sala. Era um acidente de carro em câmera lenta de um casamento, e Ximena era a única sangrando. Ele parece feliz, uma voz zombou. Ximena se virou para ver Mayan Oakley, uma vlogger de fofocas que havia transformado um fundo fiduciário em um canal no YouTube com 3 milhões de assinantes. Mayan segurou seu telefone, a lente da câmera agindo como uma barreira entre ela e a humanidade. Ela estava transmitindo ao vivo. Ele está trabalhando, Ximena disse, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Trabalhando. Mayan riu, movendo a câmera para pegar Harrison e Freya brindando. Querida, ele está trabalhando direitinho, só não com você. Dizem que a Vaughan Dynamics está procurando por uma fusão e Freya faz parte do pacote. Honestamente, é doloroso ver você se agarrar. É como ver um Golden Retriever esperando por um dono que se mudou. Com licença, Ximena murmurou, passando por Mayan. Ela precisava de ar.
Ela precisava escapar do cheiro sufocante de lírios e traição. Ela encontrou um canto tranquilo perto das portas do terraço, escondido por uma grande samambaia. Ela respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Ela pegou em sua bolsa e tocou o metal frio de seu telefone. Havia uma mensagem de texto em rascunho na tela, endereçada a um número que ela não ligava há 3 anos. Ele não é o homem que eu pensava que era. Estou pronta para voltar para casa. Ela pairou o polegar sobre o botão de enviar. 3 anos atrás, ela havia abandonado tudo. Seu legado, seu nome, sua proteção, para se casar com Harrison. Ela queria ser amada por Ximena, não pelos bilhões ligados ao seu sobrenome. Ela havia desempenhado o papel da artista em dificuldades, da esposa que apoiava, da ninguém. Ela havia dado a Harrison todas as oportunidades para provar que o amor era suficiente. Esta noite era o teste final, e ele estava falhando espetacularmente. O confronto aconteceu 1 hora depois, e foi orquestrado com a precisão de um ataque militar. Ximena acabara de voltar do lavabo, seus olhos levemente avermelhados. Ela havia passado 10 minutos jogando água fria no rosto, dizendo a si mesma que poderia sobreviver mais 2 horas antes que pudessem sair. Ao voltar para o salão de baile, a música pareceu diminuir, e a multidão se afastou. Harrison estava de pé no centro da sala, segurando um microfone. Ele estava corado, provavelmente pelo whisky e pela adrenalina de estar em evidência. Freya estava ao lado dele, radiante como uma rainha da beleza. Senhoras e senhores, Harrison anunciou, sua voz retumbando, eu quero fazer um brinde ao futuro da Vaughan Dynamics. Estamos pivotando, nova energia, novas parcerias, desfazendo-nos do peso morto do passado para abraçar um futuro mais brilhante, mais ousado. A sala aplaudiu educadamente. Os olhos de Harrison escanearam a multidão e pousaram em Ximena. Por um segundo, ela pensou que ele poderia reconhecê-la. Reconhecer a esposa que havia digitado seus planos de negócios até as 4 AM, que havia vendido o anel de sua avó para financiar sua primeira fazenda de servidores. Em vez disso, seu olhar deslizou por ela até Freya. Há parceiros que entendem a visão? Ele disse, levantando seu copo para a amante. A humilhação foi um golpe físico. Um silêncio caiu sobre o círculo imediato enquanto Ximena congelou. Freya, encorajada pelo desprezo público, decidiu virar a faca. Ela se desprendeu de Harrison e caminhou diretamente em direção a Ximena, seu vestido carmim balançando como a capa de um toureiro. Mayan Oakley estava logo atrás dela, telefone gravando, a luz vermelha de Liv piscando como um farol de advertência. Oh, Ximena! Freya arrulhou, alto o suficiente para os bilionários próximos ouvirem. Você parece totalmente trágica. É o mesmo vestido que você usou na festa de Natal de 2021. Acho que vejo um fio solto. Me deixe em paz, Freya, Ximena disse, sua voz baixa. Eu estou apenas tentando ajudar. Freya sorriu maliciosamente, circulando-a. Harrison é muito educado para dizer, mas você é uma âncora, querida. Uma âncora enferrujada e pesada arrastando-o para baixo. Olhe para esta sala. Olhe para essas pessoas. Você realmente acha que pertence aqui? Você é um rato em uma sala cheia de leões. Eu sou a esposa dele, Ximena afirmou, embora as palavras soassem vazias até para ela. Título, não uma descrição de cargo, Freya riu. Ele está protocolando os papéis na segunda-feira, Ximena. Ele não te disse? Ele queria esperar até depois do gala, para que você não causasse uma cena. Mas acho que você merece saber, estamos celebrando a liberdade dele esta noite. Não apenas a empresa. O mundo inclinou. Ximena olhou para Harrison. Ele estava parado a 10 pés de distância, observando. Ele ouviu cada palavra. Ele não avançou. Ele não a defendeu. Ele apenas parecia irritado por ela ainda estar ali. Harrison? Ximena perguntou,
sua voz tremendo. Isso é verdade. Harrison suspirou, girando seu uísque. Este não é o lugar, Jimena. É verdade. Ela exigiu, uma única lágrima escapando. Sim, Harrison retrucou, o verniz de polidez rachando. Deus, olhe para você. Você está chorando na frente dos investidores. É exatamente por isso que não funciona. Você é fraca, Jimena. Você não tem ambição, não tem iniciativa, não tem status. Eu preciso de uma dinâmica de casal poderoso. Freya abre portas. Você apenas fica aí. Eu te amei quando você não tinha nada. Ximena sussurrou. E é por isso que você ficará sem nada. Freya interjetou, pisando entre eles. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na bochecha de Ximena, um gesto de supremo desrespeito. Não se preocupe. Tenho certeza que Harrison lhe dará um bom pacote de indenização. Talvez o suficiente para comprar um vestido desta década. O círculo de observadores riu. Foi um som cruel, o som da alcateia se voltando contra o ferido. Mayan Oakley narrava em seu telefone. Pessoal, estão vendo isso? A esposa chorona é abandonada ao vivo no gala. Isso é brutal. Vibes de donas de casa de verdade. Ximena ficou ali, as lágrimas caindo livremente agora. Ela se sentiu despida, seu coração escavado e exposto para divertimento. O homem que ela adorava a havia vendido por uma chance de sentar à mesa dos populares. Por favor, Ximena disse, um último apelo ao homem que ela casou. Vamos apenas para casa e conversar. Vá para casa, Ximena. Harrison disse friamente, virando as costas para ela. Tenho convidados para entreter. Prescott ligará para um táxi. Prescott. O nome acionou algo. Não o motorista contratado de Harrison, mas o nome do homem que a havia criado quando seu pai estava muito ocupado construindo um império. Ximena olhou para as costas de Harrison. Ela olhou para o sorriso triunfante de Freya. Ela olhou para a luz vermelha no telefone de Mayan. Algo dentro de Ximena quebrou. Mas não foi um colapso. Foi o rompimento de uma barragem. As lágrimas pararam. Não foi uma secagem gradual. Foi uma cessação instantânea, como se uma válvula tivesse sido fechada. Ximena piscou, clareando sua visão. Ela pegou em sua bolsa, tirou um lenço de seda e enxugou os olhos com uma precisão que estava subitamente desprovida de emoção. Ela endireitou sua coluna. O desleixo se foi. Seu queixo levantou, revelando um decote que era régio, quase estátua. A transformação foi sutil, mas a temperatura na proximidade imediata pareceu cair 10 graus. Freya, que já estava se virando para celebrar sua vitória, parou. Ela sentiu a mudança. O rato havia parado de tremer. Ximena não olhou para Harrison. Ela olhou além dele, em direção à grande entrada do salão de baile. Ela pegou seu telefone, seus movimentos fluidos e autoritários. Ela não enviou mensagem desta vez. Ela discou. Estou pronta, ela disse ao telefone. Sua voz não era mais suave. Era a voz de alguém que dava ordens que mudavam os preços das ações. Traga-os, todos eles, e diga a Mason que quero os papéis de aquisição prontos em 5 minutos. Ela desligou e colocou o telefone de volta em sua bolsa. Quem você está chamando? Freya perguntou, um brilho de incerteza cruzando seu rosto. Sua mãe para vir te buscar? Ximena finalmente olhou para Freya. Seus olhos, anteriormente quentes e castanhos, eram agora obsidiana dura, por assim dizer. De repente, as pesadas portas duplas do salão de baile se abriram com uma força que sacudiu os apliques. A sala ficou em silêncio. Caminhando pelas portas não era um garçom nem um convidado atrasado. Era uma falange de 6 homens de ternos pretos, usando fones de ouvido. Eles se moviam com a letalidade sincronizada de agentes do serviço secreto. Eles abriram caminho na multidão, criando uma larga pista pelo centro do salão de baile. Atrás deles caminhava um homem que fazia os bilionários na sala parecerem gerentes intermediários.
Era Sawyer Armstrong. A sala ofegou. Sawyer Armstrong era o titã da indústria, o homem que possuía metade do horizonte da cidade, um recluso que raramente comparecia a galas a menos que estivesse comprando o hotel. Ele era o ídolo de Harrison, o homem que Harrison estava desesperado para conhecer a noite toda. O queixo de Harrison caiu. Ele endireitou sua gravata, pânico e excitação guerreando em seus olhos. Sawyer Armstrong, ele sussurrou para Freya, se eu conseguir 5 minutos com ele. Harrison avançou, bloqueando o caminho, estendendo a mão. Sr. Armstrong, que honra! Sou Harrison Vaughn, CEO da Vaughn Dynamics. Eu adoraria... Sawyer Armstrong nem sequer parou. Ele não olhou para Harrison. Ele passou por ele como se fosse um fantasma, seu ombro atingindo Harrison tão forte que o homem mais jovem tropeçou para trás, derramando sua bebida no vestido vermelho de Freya. Ei! Freya gritou. Sawyer a ignorou. Ele caminhou diretamente para o canto onde Ximena estava. A sala prendeu a respiração coletiva. Porque o titã estava se aproximando da esposa chorando, descartada. Sawyer parou a 3 pés de Ximena. Os 6 guarda-costas formaram um perímetro, suas costas para o centro, de frente para a multidão, empurrando Mayan Oakley e sua câmera para trás. Sawyer Armstrong, o homem que nunca se curvava a ninguém, lentamente abaixou a cabeça. Foi uma reverência de profundo, respeitoso deferência. Senhorita Sterling, Sawyer disse, sua voz ressoando na sala silenciosa. Seu pai envia seus cumprimentos. O jato da família pousou. Mason e o resto do conselho estão a 3 minutos de distância. Harrison congelou. O copo escorregou de seus dedos e quebrou no chão de mármore. Sterling. O nome pairava no ar como uma lâmina de guilhotina. Os Sterling não eram apenas ricos. Eles eram realeza americana. Eles eram o tipo de riqueza que sussurrava, enquanto a riqueza de Harrison gritava. Eles possuíam linhas de navegação, conglomerados de tecnologia, e se os rumores fossem verdadeiros, uma boa parte da dívida federal. Obrigado, Sawyer, Ximena disse. Sua voz era fria, aristocrática. Ela olhou para o homem que havia acabado de se curvar a ela. Peço desculpas pela cena. Meu marido, em breve ex-marido, estava apenas explicando suas visões sobre valor e status. O rosto de Harrison ficou pálido. O sangue esvaiu de suas extremidades. Ele olhou para Ximena, realmente olhou para ela, e viu a semelhança que havia perdido por 3 anos. O nariz, a linha da mandíbula. Era o rosto que ele havia visto na revista Forbes, geralmente ao lado de seu irmão Mason Sterling, o tubarão corporativo impiedoso conhecido como o açougueiro de Wall Street. Ximena? Harrison engasgou. Sterling, mas você disse que seus pais eram fazendeiros. Ximena se virou para ele, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. Eles são. Eles possuem o maior conglomerado agrícola do hemisfério sul, Harrison. Eu te disse que eles trabalhavam a terra. Eu nunca disse que eles faziam isso com um arado. Freya, sentindo a mudança de poder, tentou salvar a situação. E daí? Ela tem um pai rico. Isso não muda o fato de ela ser uma desleixada. Eu escolheria suas próximas palavras com muito cuidado, senhorita Ellington. Sawyer interrompeu, virando-se para encará-la. Sua voz era como cascalho rangendo. Você está falando com o acionista majoritário do banco que detém a hipoteca do seu apartamento. E o principal investidor da rede que transmite suas pequenas escapadas de alpinismo social. A boca de Freya se fechou. Eles estão aqui, Ximena disse olhando para a porta. Se a entrada de Sawyer havia sido impressionante, a próxima chegada foi uma invasão. Mason Sterling entrou. Ele era mais jovem que Sawyer, de feições marcadas, usando um smoking que custava mais que a empresa de Harrison. Ele estava ladeado por um advogado e um homem que parecia quebra-joelhos para viver. Prescott. Mason não olhou para a multidão. Ele caminhou direto para Ximena, pegou o rosto dela nas mãos e beijou sua testa.
Então ele voltou seu olhar para Harrison. Era um olhar de pura, não adulterada, malícia predatória. Então Mason disse, abotoando seu paletó, "Este é o homenzinho que fez minha irmã chorar." Os comentários da transmissão ao vivo de Mayan Oakley rolavam tão rápido que eram um borrão. A contagem de espectadores havia saltado de 3.000 para 450.000 em 2 minutos. O título da transmissão havia mudado de Esposa é abandonada para revelação de Iris bilionária. Karma instantâneo. Harrison avançou, suas mãos tremendo. "Jimena, querida, eu não sabia. Por que você não me disse? Podemos conversar sobre isso. Eu estava sob estresse." Jimena olhou para ele e, pela primeira vez em 3 anos, Harrison viu o aço Sterling em seus olhos. "Não vamos conversar, Harrison," ela disse. "Vamos negociar a rendição." O silêncio no grande salão de baile era absoluto, um contraste gritante com o tilintar de copos e o sussurro de fofocas de 10 minutos antes. O ar-condicionado zumbiu, soando como um motor rugindo no silêncio. Harrison Vaughan estava congelado, sua mão ainda meio estendida em direção a uma esposa que ele de repente não reconhecia. Mason Sterling não piscou. Ele se aproximou de Harrison, invadindo seu espaço pessoal com a arrogância casual de um homem que possuía o edifício. "Você mencionou negociação, Harrison, mas geralmente negociações acontecem entre iguais. Você não é meu igual. Você é um passivo que estou prestes a cancelar." Eu não entendo, Harrison gaguejou, seus olhos disparando entre Ximena e Mason. "Ximena, diga a eles sobre nós. Somos uma equipe. Eu construí a Vaughan Dynamics para nós." "Você construiu com meu dinheiro," Ximena disse. Sua voz era calma, mas carregava o peso de um golpe de martelo. Harrison riu nervosamente, um som agudo e estridente. "Seu dinheiro? Querida, você trabalhava como barista quando nos conhecemos. Você remenda suas próprias roupas." Sawyer Armstrong avançou, abrindo uma pasta de couro que havia recuperado de um dos guarda-costas. Ele tirou um único e grosso documento. "Sr. Vaughn, você está familiarizado com Aurora Holdings?" "Claro," Harrison disse, suando agora. "Eles são nosso investidor anjo silencioso. Eles nos mantiveram à tona durante a crise de liquidez no ano passado. Eu estou tentando conseguir uma reunião com o CEO deles há meses." "Você está olhando para ela," Sawyer disse, gesticulando para Ximena. A cor esvaiu do rosto de Harrison tão completamente que ele parecia uma figura de cera. "O quê?" "Ximena é a única beneficiária do fundo que financia a Aurora Holdings," Sawyer explicou, seu tom clínico. "Ela tem financiado seu pequeno cosplay de CEO por 3 anos. Cada vez que você falhou, cada vez que você gastou demais em marketing, cada vez que você precisou de um resgate, ela assinou o cheque. Ela não queria que você soubesse porque ela queria que você se sentisse como um homem. Ela queria que você acreditasse que fez isso sozinho." "E como você apagou?" Mason interrompeu, sua voz caindo para um rosnado perigoso. "Você usou o cartão de crédito da empresa, apoiado pelo capital dela, para comprar aquela coleira de strass para seu poodle de estimação ali." Mason apontou o dedo para Freya sem sequer olhar para ela. Freya se encolheu fisicamente. "Eu não sabia," Harrison sussurrou. A realização o estava esmagando. O investidor anjo que ele estava desesperado para impressionar esta noite não era um estranho. Era a esposa que ele acabara de descartar publicamente. "A ignorância não é uma defesa, Harrison," Ximena disse. Ela se aproximou, olhando para o homem que ela havia amado. "Eu queria ver se você poderia construir algo real. Eu queria ver se você tinha caráter. Mas você não constrói, Harrison. Você apenas consome. Você consumiu minha paciência, meu amor e meu dinheiro." Mas a fusão, Harrison implorou, agarrando-se a oportunidades, o acordo com a Tech Global. "Se fecharmos isso esta noite, nada disso importa."
Seremos ricos. Eu posso te pagar de volta. Mason sorriu. Era uma expressão aterrorizante. Prescott, mostre a ele. Prescott, o homem imponente parado perto da porta, avançou e tocou seu tablet. A grande tela de projeção atrás do palco, que deveria exibir o logo da Vaughan Dynamics, piscou. Ela mudou para um ticker de ações ao vivo. Vaughan Dynamics, VDYN, suspensa. O que você fez? Harrison gritou. Eu fiz um telefonema, Mason disse, verificando suas unhas. Acionamos a cláusula de mau ator no contrato da Aurora. Há 3 minutos, o conselho foi dissolvido. Você foi removido como CEO com efeito imediato por apropriação indevida de fundos e má conduta grave. Os bens estão congelados. A fusão está morta. Você não pode fazer isso, Freya gritou, avançando. Ele é o fundador. Você não pode simplesmente pegar a empresa dele. Sawyer Armstrong se virou para Freya, olhando para ela com a leve curiosidade que se poderia mostrar a um inseto em um para-brisa. Senhorita Ellington, de acordo com a auditoria que acabamos de concluir, você está na folha de pagamento como consultora de relações públicas com um salário de 250 mil dos Tolol por ano. No entanto, não há e-mails, nem produtos de trabalho, nem folhas de ponto. Sawyer fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. Isso é peculato, Sawyer declarou categoricamente. E como os fundos roubados eram fundos sterling, isso o torna um crime federal envolvendo comércio interestadual. O FBI é notoriamente carente de senso de humor sobre essas coisas. A bravata de Freya evaporou. Ela olhou para Harrison, depois para as saídas. Não se preocupe, Jimena disse suavemente. Não vou apresentar queixa, Freya. Eu não preciso te colocar na prisão para te vencer. Eu só preciso deixar o mundo te ver. Jimena gesticulou para Mayan Oakley, que ainda filmava, sua boca aberta. Continue filmando, Mayan, Jimena disse. Tire uma boa foto do casal poderoso. Harrison caiu de joelhos. Não foi um gesto teatral. Suas pernas simplesmente cederam. Ele olhou para Jimena, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lágrimas reais desta vez. Lágrimas de um homem que havia segurado um bilhete de loteria premiado e o usou para acender um cigarro. Jimena, por favor, ele soluçou. Sinto muito. Eu estava perdido. A pressão. Você conhece a pressão. Eu te amo. Eu sempre te amei. Jimena olhou para ele. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma pena profunda e exausta. Você não me ama, Harrison, ela disse. Você ama o jeito que a luz te atinge quando você está ao lado de alguém brilhante, mas eu cansei de ser seu espelho. Ela se virou para o irmão. Mason, estou pronta para ir. O carro está na frente, Mason disse, oferecendo seu braço. Enquanto a família Sterling se virava para sair, a multidão se abriu como o mar vermelho. Ninguém olhou para Harrison Vaughan. Ele já era um fantasma. A viagem de limusine para a propriedade Sterling nos Hamptons foi silenciosa, exceto pelo zumbido dos pneus no asfalto. Jimena sentou-se à janela, observando as luzes da cidade se transformarem em rastros de ouro e vermelho. Ela se sentiu vazia, como se a adrenalina que a havia sustentado durante o confronto finalmente tivesse queimado, deixando apenas cinzas. Mason sentou-se à sua frente, navegando em seu tablet. Você está em alta, ele disse calmamente. Número 1 mundial. Twitter, TikTok, YouTube, está em todo lugar. Não quero ver, Jimena sussurrou. Você precisa conhecer a paisagem, Mason insistiu suavemente. A transmissão de Mayan Oakley atingiu 4,5 milhões de espectadores simultâneos antes mesmo de você sair do prédio. O clipe de você dizendo, eu cansei de ser seu espelho, foi remixado 2.000 vezes na última hora. Ele virou o tablet. A internet reagiu com a justiça rápida e impiedosa de uma mente coletiva. A hashtag #SterlingReveal
estava dominando. Mas não era apenas apoio a Ximena. Era a dissecação forense de Harrison e Freya. Eles encontraram o anuário do ensino médio de Freya, Mason observou secamente. Aparentemente, o pai magnata do petróleo dela na verdade gerencia um posto de gasolina em Tulsa. Não que haja algo de errado com isso, mas ela tem afirmado ser descendente dos Rockefellers. Ximena fechou os olhos. É cruel. É karma, Mason corrigiu. Eles construíram suas vidas na percepção, Ximena. Eles viveram para a audiência. Agora a audiência está vaiando. Você não pode pedir os holofotes e depois reclamar quando ele revela seus defeitos. De volta ao Pierre, a situação havia se deteriorado em caos. Harrison sentou na beira do palco, um copo de uísque quente na mão. A sala estava vazia agora, exceto pela equipe de limpeza varrendo o confete da celebração que nunca aconteceu. Os investidores haviam fugido no momento em que Sawyer Armstrong mencionou a auditoria. Freya andava franticamente segurando seu telefone. Eles cancelaram meus contratos de marca, ela gritou, olhando para sua tela. A Lux Skin acabou de me enviar um e-mail. Eles estão me dispensando por conduta inadequada. Harrison, faça alguma coisa. Conserte isso. Harrison olhou para cima, seus olhos mortos. Consertar? Eu nem tenho carona para casa, Freya. O carro da empresa estava alugado em nome da Aurora. Prescott pegou as chaves. Você é inútil, Freya cuspiu. Eu desperdicei 2 anos em você. Você me disse que era o próximo Elon Musk. E você me disse que me amava, Harrison murmurou. Mas acho que nós dois estávamos mentindo. Freya parou de andar. Ela olhou para Harrison, depois para seu telefone, onde os comentários chegavam aos milhares, chamando-a de destruidora de lares, uma fraude, uma Freya do Temu. Ela precisava de uma virada. Ela precisava de uma nova narrativa. Ela pegou seu telefone, mudou a câmera para o modo selfie e apertou gravar. Ei, pessoal, ela disse, sua voz instantaneamente mudando para um tremor choroso e vitimizado. Eu queria vir aqui e falar minha verdade. Eu fui manipulada. Harrison me disse que seu casamento havia terminado. Ele me disse que ela era abusiva. Eu não sabia que ela era uma Sterling. Eu também sou uma vítima aqui. Harrison a observou, uma risada amarga borbulhando em seu peito. Mesmo agora ela estava se esforçando. Não vai funcionar, Harrison disse. Freya o ignorou, continuando sua performance para os milhões invisíveis. De repente, o telefone de Harrison zumbiu. Era uma notificação de seu banco. Alerta. Conta corrente conjunta, terminada em 490, foi congelada por ordem judicial. Alerta. Conta poupança pessoal terminada em 8/21 foi congelada por ordem judicial. Alerta. Cartão de crédito terminado em 1102 foi recusado. Ele estava quebrado. Não apenas quebrado por falta de dinheiro, mas quebrado a ponto de não poder comprar um sanduíche. E segunda-feira de manhã, os investigadores da SEC estariam esperando. Ele olhou para o salão de baile vazio. A grandiosidade do Gala Safira parecia um sonho febril. Ele havia segurado o mundo em sua palma e ele o havia deixado cair para perseguir um objeto brilhante. 2 dias depois, a propriedade Sterling nos Hamptons era uma fortaleza. Helicópteros de notícias circulavam acima, seus rotores batendo ritmicamente contra as paredes de vidro do solário. Ximena sentou-se na biblioteca, embrulhada em um cobertor de cachemir. Ela não havia dormido. A vindicação que a internet celebrava não parecia vitória para ela. Parecia luto. Ela não havia apenas perdido um marido. Ela havia perdido a versão de si mesma que tanto tentara construir. Ximena, a artista. Ximena, a mulher independente. Agora, ela era apenas a herdeira Sterling novamente. Ele está no portão, Prescott anunciou, parado na soleira da porta. Ele diz que tem papéis para você assinar. Deixe ele entrar, Ximena disse sem levantar os olhos de seu livro.
Mason desaconselha, Prescott avisou. Ele diz para deixar os advogados cuidarem disso. Eu preciso olhá-lo nos olhos, Prescott. Uma última vez, sem as câmeras. 10 minutos depois, Harrison entrou na biblioteca. Ele parecia destruído. Ele estava usando o mesmo terno do gala, agora amassado e manchado. Ele não havia se barbeado. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma energia nervosa e desesperada. Ele parou na beira do tapete como se tivesse medo de sujá-lo. Lugar bonito, ele engasgou. Você nunca me disse que cresceu em um castelo. É uma casa, Harrison, Jimena disse. Sente-se. Ele sentou na beira de uma poltrona de couro com encosto alto. Eu trouxe os papéis do divórcio. Eu os assinei. Não estou pedindo nada. Sem pensão alimentícia, sem acordo. Eu quero que as auditorias parem. Por favor, Ximena. O FBI estava no meu apartamento esta manhã. Eles levaram meu laptop. Ximena colocou seu livro para baixo. As auditorias não dependem mais de mim. Uma vez que Mason encontrou as irregularidades, ele tinha o dever fiduciário de reportá-las. Isso está fora das minhas mãos. Harrison colocou a cabeça entre as mãos. Por quê? Ele sussurrou. Por que você não me disse? Se eu soubesse quem você era, se eu soubesse que você tinha esse tipo de poder, nada disso teria acontecido. Nós poderíamos ter sido um casal poderoso. Nós poderíamos ter dominado a cidade. É exatamente por isso que eu não te disse, Jimena disse, sua voz tremendo ligeiramente. Porque eu sabia que se você soubesse que eu era uma Sterling, você não me veria. Você apenas veria a conta bancária. Você veria as conexões. Isso é tão errado. Harrison olhou para cima, seus olhos implorando. Querer ser bem-sucedido? Querer vencer? Não é errado querer vencer, Harrison. É errado tratar as pessoas como degraus em uma escada. Ximena se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins bem cuidados. Eu te dei um presente, Harrison. Eu te dei a chance de ser amado por quem você era. Não pelo que você poderia oferecer. Eu paguei as contas para que você pudesse perseguir seu sonho. Eu cozinhei suas refeições. Eu ouvi seus arremessos. Eu te amei. Apenas você. Ela se virou para ele, lágrimas brotando em seus olhos. E no momento em que você pensou ter encontrado um negócio melhor, uma opção mais brilhante, você me jogou fora como lixo. Você não me deixou porque deixou de me amar. Você me deixou porque pensou que eu era um inventário de baixo valor. Harrison abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A verdade disso pairava no ar, inegável. Eu te testei, Jimena admitiu. E talvez isso tenha sido injusto. Talvez segredos sejam veneno. Eu assumo isso. Eu menti para você todos os dias por 3 anos por omissão. Eu não sou uma santa, Harrison. Mas minha mentira era sobre proteção. Sua mentira era sobre exploração. Eu posso mudar, Harrison disse, embora ele não soasse convencido. Eu posso ser o homem que você queria. Não, você não pode, Jimena disse tristemente, porque esse homem não existe. Ele era apenas um personagem que você interpretou até o dinheiro acabar. Ela caminhou até a mesa e pegou uma caneta. Ela assinou os papéis que ele havia trazido, o arranhado da pena alto na sala silenciosa. Aqui, ela disse, deslizando os papéis sobre o mogno. Você está livre. Você tem sua liberdade, Harrison. Foi isso que você brindou no gala, não foi? Harrison pegou os papéis. Suas mãos tremiam. O que acontece comigo agora? Isso depende de você, Jimena disse. Mas eu sugiro que você comece aprendendo a fazer seu próprio café. Prescott o acompanhará até a saída. Harrison se levantou. Ele hesitou por um momento, olhando para a mulher que poderia ter lhe dado o mundo se ele tivesse sido apenas decente. Ele percebeu com uma pontada nauseante que havia segurado a mão vencedora e desistido. Ele saiu da biblioteca, passando pelas estantes de primeiras edições e pela arte inestimável. Enquanto as pesadas portas de carvalho se fechavam atrás dele, Ximena finalmente soltou o ar que havia prendido. Ela não estava feliz. Ela não estava triunfante.
Mas pela primeira vez em 3 anos, ela estava limpa. A mentira havia acabado. Ela pegou seu telefone. Havia uma mensagem de texto de Sawyer Armstrong. Reunião do conselho às 9 a.m. amanhã. Precisamos discutir a reestruturação da Vaughan Dynamics. E Ximena, vista o terno vermelho. É hora de você sentar à cabeceira da mesa. Ximena olhou para a mensagem. Ela respondeu, estarei lá. Ela não era mais a esposa chorona. Ela era Ximena Sterling e ela tinha uma empresa para administrar. 6 meses haviam se passado desde o Gala Safira, mas para Harrison Vaughan, o tempo havia se tornado um laço viscoso e sufocante de mediocridade. A queda da cobertura para o asfalto não foi uma queda trágica e romântica. Foi uma erosão lenta e desgastante da dignidade. Ele agora vivia em um apartamento de 4º andar, sem elevador no Queens, situado diretamente acima de uma lavanderia 24 horas. A umidade da secadora infiltrou-se pelas tábuas do assoalho, fazendo seu pequeno quarto sem janelas cheirar perpetuamente a amaciante de roupas e fiapos úmidos. Seu guarda-roupa, antes uma coleção selecionada de lã italiana e seda sob medida, havia sido liquidado para pagar honorários advocatícios. Ele ficou com 2 ternos que não serviam mais em seu corpo, que havia emagrecido devido ao estresse e a uma dieta de macarrão instantâneo. Harrison estava atrás do balcão da Tech Depot, uma grande varejista de eletrônicos em um shopping na rodovia. Seu cargo era especialista em áudio doméstico, um eufemismo para um vendedor que empurrava garantias estendidas em caixas de som Bluetooth para pessoas que não podiam pagá-las. Harry, você está divagando de novo, seu gerente, um jovem de 22 anos chamado Kyle, com uma tatuagem no pescoço e uma caneta vape permanentemente presa à mão, estalou do corredor. Cliente na sessão de TV olhando os OLEDs. Vá vender o suporte de montagem. Estou nisso, Kyle. Harrison murmurou, ajustando seu colete azul de poliéster. Ele atritava seu pescoço, um lembrete constante de sua nova realidade. Ele odiava o crachá. Dizia apenas Harry, sem sobrenome, sem título de CEO. Apenas Harry. Enquanto ele caminhava em direção à parede de televisores, as telas de 85 polegadas estavam todas sintonizadas na mesma rede de notícias financeiras. O volume estava baixo, mas o letreiro era inconfundível em letras vermelhas negritas. Últimas notícias. Fundação Sterling anuncia iniciativa de 500 milhões para incubadoras de tecnologia urbana. Harrison congelou. Na tela ela estava lá. Ximena. Ela não parecia em nada com a mulher que ele havia descartado. O vestido azul marinho remendado havia sumido, substituído por um terno branco estruturado e arquitetônico que gritava poder. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque elegante e severo que destacava suas maçãs do rosto altas. Ela estava em um pódio, flanqueada por Mason Sterling e o governador de Nova York. Ela não estava apenas participando do evento. Ela era o evento. Ela é outra coisa, não é? Harrison pulou. O cliente que ele deveria ajudar estava ao lado dele, também assistindo à tela. Era um homem que Harrison reconheceu, um ex-analista júnior da Vaughan Dynamics chamado Gregory. Greg, Harrison disse, sua voz falhando. Ele instintivamente tentou esconder seu crachá. É Gregory agora, o homem disse, virando-se para olhar para Harrison. Não havia malícia em seus olhos, apenas um reconhecimento agudo e compassivo. Eu trabalho para a Sterling Vaughan agora, bem, apenas Sterling Tech desde a reformulação da marca. Ximena manteve a maior parte da equipe. Ela realmente implementou um modelo de participação nos lucros. Comprei uma casa no mês passado. Harrison sentiu uma onda de náusea. Isso é ótimo, Gregory. Estou feliz por você. Sim, Gregory disse voltando-se para a TV. Nós todos pensávamos que ela era apenas a esposa quieta. Você sabe, aquela que fazia o café. Acontece que ela era o motor. Estávamos apenas muito ocupados olhando para você para notar. Gregory pegou uma caixa de fones de ouvido da prateleira.
Eu não preciso de ajuda, Harry. Eu mesmo me encarrego. Boa sorte. Ele se afastou, deixando Harrison parado na luz fluorescente dura, banhado no brilho azul do triunfo de sua ex-esposa. A cidade, em um bar mal iluminado no Lower East Side, Freya Ellington estava experimentando um tipo diferente de inferno. Ela sentou em um estofado de couro pegajoso, tomando um gin tônica aguado. Seu telefone, antes um portal para a adoração, era agora uma arma que ela não conseguia largar. Ela rolava suas notificações com uma intensidade maníaca. Sua marca estava morta. A hashtag #RTMoFreya a havia seguido como uma letra escarlate digital. Cada tentativa que ela fez de mudar, influenciadora fitness, podcaster da era vilã, coach de estilo de vida, foi recebida com uma enxurrada de comentários lembrando-a do Gala Safira. Ei, o barman resmungou limpando a mesa com um pano cinza. Você vai pedir outro? Ou está apenas usando meu Wi-Fi? Você sabe quem eu sou? Freya retrucou, o velho reflexo entrando em ação. O barman a examinou com os olhos semicerrados. Sim, você é a garota daquele meme. A da roupa barata. Freya reagiu como se tivesse levado um tapa. Ela cavou em sua bolsa, tirando uma nota amassada de $20. Era uma das últimas que ela tinha. O império petrolífero de seu pai havia sido exposto como uma modesta cadeia de postos de gasolina, que estavam atualmente sendo auditados graças ao escrutínio que ela havia trazido para a família. Seu apartamento, em Manhattan, havia sumido. Ela estava sublocando um quarto em Jersey City com 2 colegas de quarto que a odiavam. Ela havia tentado escrever um livro de revelações, A Sombra do Bilionário, esperando por um adiantamento de 6 dígitos. Em vez disso, ela recebeu uma carta de cessar e desistir da equipe jurídica da Sterling, que era tão grossa que custou $20 para enviar. Os termos eram claros. Se ela mencionasse o nome Sterling em impressão, vídeo ou áudio nos próximos 10 anos, ela seria processada até a ruína. Seu telefone zumbiu. Uma notificação do canal do YouTube de Mayan Oakley apareceu. Novo vídeo. O rescaldo do Gala. Onde está a amante agora? Expondo a vida falsa. Freya observou a miniatura, uma foto de paparazzi dela carregando mantimentos de calça de moletom, parecendo exausta. Ela sentiu uma onda de bile amarga. Ela havia apostado tudo em Harrison Vaughan. Ela pensou que ele era seu ingresso para a mesa principal. Em vez disso, ele era apenas um garçom que havia entrado pela porta dos fundos, e quando ele foi expulso, ele a levou com ele. Eu deveria ter sabido. Ela sussurrou para o copo vazio. Dinheiro de verdade não precisa gritar. Amanhã da Bolsa de Valores de Nova York. O toque da campainha era nítido, o ar mordendo com a promessa do inverno. Wall Street foi transformada em uma fortaleza de segurança. SUVs pretos alinhados nas pedras de calçamento como besouros blindados. Ximena estava na sacada com vista para o pregão, o martelo de madeira pesado em sua mão. Abaixo dela, centenas de traders pausaram seus gritos frenéticos para olhar para cima. 3 anos atrás, ela havia sido invisível para essas pessoas, uma sombra seguindo um marido barulhento. Agora, ela era a impulsionadora do mercado. Nervoso? Mason perguntou, ajustando sua gravata de seda ao lado dela. Não, Ximena disse, surpreendendo a si mesma. Ela olhou para suas mãos. Elas não estavam tremendo. Eu me sinto preparada. Você deveria, Mason sorriu, verificando seu telefone. As ações da Sterling Tech subiram 14% nas negociações pré-mercado, só porque você é quem está tocando a campainha. O mercado ama um arco de redenção, Ximena. Mas mais do que isso, eles amam competência. E você mostrou muito disso a eles. Sawyer Armstrong estava a alguns pés atrás deles, sempre o sentinela. Ele deu um aceno raro e brusco. É hora, senhorita Sterling. Ximena avançou. Ela não olhou para as câmeras. Ela olhou para o relógio digital contando regressivamente.
Quando atingiu 9h30 am, ela derrubou o martelo. O som foi ensurdecedor, um clangor de comércio e poder que reverberou pelo salão. O chão explodiu em aplausos. Jimena sorriu. Não o sorriso tímido e apologético do passado, mas um sorriso que alcançava seus olhos. Mais tarde naquela tarde, buscando um momento de normalidade, Ximena decidiu caminhar alguns quarteirões até sua cafeteria favorita perto da Trinity Church. Prescott a seguia a uma distância discreta, seus olhos examinando a multidão em busca de ameaças. A cidade parecia diferente agora que ela possuía seu espaço nela. Os edifícios não pairavam sobre ela. Eles estavam como pares. Ela verificou seu telefone. E-mails de investidores, uma mensagem de texto de sua mãe na Argentina e um pedido para uma sessão de fotos para a capa da Vogue. Ela virou uma esquina, ajustando distraidamente seu cachecol e quase colidiu com um homem saindo apressadamente da estação de metrô. Ele estava segurando um saco de papel manchado de gordura, com a cabeça baixa contra o vento. Sinto muito. Eu não estava olhando. O homem começou, sua voz áspera. Ele parou. Jimena parou. O barulho da movimentada Lower Manhattan pareceu desaparecer, deixando-os em uma bolha de silêncio sufocante. Era Harrison. Ele parecia mais velho. Os cabelos grisalhos nas têmporas, que ele costumava tingir meticulosamente, já estavam agora proeminentes e espetados. Sua pele estava amarelada, sem os caros tratamentos faciais e viagens de spa de fim de semana. Ele usava um terno que era claramente de loja, os ombros ligeiramente largos demais, o tecido sintético e brilhante. Jimena, ele respirou, o nome escapando dele como uma oração. Olá, Harrison, Jimena disse. Sua voz estava calma, desprovida do tremor que costumava afligi-la quando ele estava bravo. Harrison a encarou. Ela parecia radiante, brilhando com uma vitalidade que ele nunca havia visto. Ela parecia uma obra-prima que ele havia vendido em um bazar por $5. Eu te vi. Nas telas? Harrison gaguejou, gesticulando vagamente para os monitores gigantes na Times Square. Você tocou o sino. Você parece incrível. Obrigado, Jimena disse educadamente. Ela não perguntou como ele estava. Ela não precisava. As mangas desfiadas de sua camisa contavam toda a história. Eu estou trabalhando no Queens agora. Harrison deixou escapar. Uma necessidade desesperada de preencher o silêncio com validação. Vendas. É uma rotina, obviamente, mas estou liderando a equipe regional em números este mês. Estou pensando em gestão em breve. Ele ainda estava fazendo isso, ainda tentando impressioná-la com métricas, com potencial, com a promessa de em breve. Isso é bom, Harrison. Espero que você encontre o que procura. Ela começou a contorná-lo. Espere, Harrison disse, sua voz desesperada. Ele deu um meio passo em direção a ela, e Prescott instantaneamente se materializou da multidão, interpondo-se entre eles. Harrison recuou. Jimena, por favor, Harrison disse, olhando por cima do ombro de Prescott. Você alguma vez pensa nisso? Nós? O começo, antes do dinheiro, antes que tudo ficasse complicado, nós éramos felizes, não éramos? Jimena fez um sinal para Prescott recuar. Ela olhou para Harrison, realmente olhou para ele pela última vez. Eu penso na garota que te amou, Jimena disse suavemente. Eu aprendi muito com ela. Ela era gentil. Ela era paciente. Ela era leal ao extremo. Eu mantive essas partes dela, Harrison, mas deixei a parte dela que precisava que você a dissesse que ela existia. Eu poderia ter sido melhor, Harrison sussurrou, lágrimas brotando em seus olhos. Se você tivesse me dado outra chance. Se você tivesse me contado. Você teve 3 anos para ser melhor, Jimena disse. Você não queria ser melhor. Você queria ser famoso. E agora você é. Ela acenou para Prescott.
Adeus, Harrison. Ela se afastou, seus saltos clicando ritmicamente no pavimento, um som de impulso para frente. Ela não olhou para trás. Se tivesse, ela teria visto Harrison Vaughan parado sozinho no meio da multidão apressada, segurando um saco de fast food frio, observando a única coisa real que ele já teve sair de sua vida para sempre. O sol estava se pondo sobre o Central Park, lançando longas sombras roxas sobre a cidade. Ximena sentou na varanda de sua cobertura, o vento suave contra seu rosto. Sawyer Armstrong sentou-se à sua frente na mesa de vidro, fechando uma pasta de couro. A aquisição das terras da família Ellington em Tulsa está completa, Sawyer observou, seu tom conversacional. Não a compramos por despeito, estritamente falando. É um local privilegiado para a nova iniciativa de fazenda solar. Mas o pai de Freya estava surpreendentemente ansioso para vender. Ele enviou uma carta de desculpas em relação ao comportamento de sua filha. Você não precisava fazer isso, Sawyer. Ximena suspirou, girando seu chá. Nós protegemos os nossos, Sawyer disse simplesmente. E além disso, é um bom negócio. A terra estava subvalorizada. Mason entrou na varanda, carregando 2 taças de vinho tinto vintage. Ele entregou uma à Ximena e sentou-se na grade, olhando para o horizonte. Ao futuro, Mason brindou. E ao fato de que Mayan Oakley está atualmente transmitindo um vídeo de desculpas de 20 minutos porque nossa equipe jurídica ameaçou desmonetizar sua rede inteira por difamação. Ximena sorriu, mas ela não bebeu imediatamente. Ela olhou para o irmão, depois para Sawyer, os homens que a haviam protegido quando ela não conseguia se proteger. Você sabe qual foi a pior parte realmente? Ximena perguntou, sua voz reflexiva. A humilhação no gala, Mason adivinhou. A traição, Sawyer ofereceu. Não, Ximena disse balançando a cabeça. A pior parte foi que eu acreditei nele. Quando ele me disse que eu não era suficiente, quando ele me disse que eu era embalagem ou um espaço reservado, eu acreditei nele. Mesmo com o nome Sterling, mesmo com os bilhões no fundo, eu deixei ele definir meu valor. Eu deixei um homem que não se conhecia me dizer quem eu era. Ela tomou um gole do vinho. Tinha um sabor rico e complexo, como a vida que ela estava recuperando. Essa é a verdadeira tragédia. Ela continuou. Não que ele traiu, mas que ele me fez duvidar do meu próprio valor. Dinheiro pode comprar empresas, Mason. Pode comprar silêncio. Pode comprar justiça. Mas não pode comprar a sensação de ser suficiente. Eu tive que construir isso sozinha, tijolo por tijolo. Depois que ele o derrubou, Mason colocou a mão no ombro dela, apertando suavemente. E você o fez. Você estava naquele salão de baile e recuperou seu poder. É por isso que as pessoas estão aplaudindo, Ximena. Não porque você é rica, mas porque você se levantou. Tô pronta para o próximo capítulo. Ximena disse, seus olhos fixos no horizonte, onde as luzes da cidade estavam começando a cintilar. Não mais se esconder, não mais testes, apenas a verdade. Abaixo deles, a cidade zumbia com energia. Em algum lugar no Queens, uma luz piscou em um pequeno apartamento acima de uma lavanderia. Em algum lugar em um bar de mergulho, uma mulher discutia sobre uma conta. Mas aqui em cima, no ar claro e frio, Ximena Sterling finalmente respirou livremente. A história de Ximena e Harrison não é apenas um drama de alto risco sobre uma herdeira bilionária e um marido traidor. É um espelho que reflete a natureza transacional dos relacionamentos modernos. Harrison Vaughan vivia o amor como um mercado. Ele tentou subir de nível, pensando que estava adquirindo um ativo melhor em Freya, apenas para perceber tarde demais que havia descartado um original inestimável por uma falsificação barata. A jornada de Ximena nos lembra de uma lição crítica. Seu valor é intrínseco, não externo. Nenhuma quantidade de validação de um parceiro e nenhuma quantidade de zombaria de um rival podem mudar quem você é. Harrison falhou no teste de caráter, não porque era pobre, mas porque era vazio.
E quando a verdade finalmente veio à tona, como sempre acontece, o karma não falhou. Se você gostou dessa história de justiça, desgosto e redenção final, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você acha? Ximena estava certa em esconder sua identidade ou ela deveria tê-lo contado antes? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder uma história. Lembre-se, a verdade sempre se revela, geralmente quando você menos espera. Obrigado por assistir.